procurar falar o menos possível. Mas, bom, a gente começou a desenvolver esse projeto em um grupo de crianças surdas no início. Nós conhecemos a Maria Olímpia, que é uma professora que trabalha e tem a preocupação de ensinar os surdos a falar, né? Que era a possibilidade da música tátil. E eu achava que a música era uma manifestação que transcendia o ouvido. Que era possível, seria muito interessante, que uma criança surda, que uma pessoa surda pudesse ter alguma experiência com música através, a princípio eu achava que seria através de batuque no corpo, alguma coisa assim, né? Estava preocupado com a música em função de alguma coisa que pudesse enriquecer a experiência educativa das crianças, que é uma professora que tem essa preocupação fundamentalmente de ensinar as crianças surdas a falarem por um método muito particular, que é a audiofonatória, né? Nesse assunto, ensino para surdos. Muitas pessoas acreditam que através da linguagem gestual, defendem a linguagem gestual como uma linguagem dos próprios surdos e que ela não deve ser deixada de lado. Algumas acreditam na possibilidade de usar a linguagem gestual como base do processo educacional, outras acreditam na comunicação total, usando a linguagem de sinais e um pouco da audiofonatória. E no caso da Maria Olímpia, ela defende com uma certa veemência que a linguagem de sinais atrapalha no processo de aprendizado da fala, porque as crianças tendem a se acomodar. Uma vez que a linguagem de sinais é realmente eficiente, se caiu a bola aqui, a bola caiu e fica em torno de um detalhezinho, batendo naquilo e a criança acaba soltando uma palavra. Agora, sem dúvida, As crianças têm prazer quando falam? Não. Esse é um dos pontos. Bom, vou continuar então nessa completamente abstrata que é a linguagem, né? São códigos, são arbitrariedades. Você tentar explicar para ela isso através da linguagem dela, a gente achava isso. Mas assim, essa vontade de que elas falassem era por quê? Bom, a Maria Olímpia defende essa posição porque ela acredita, e ela tem razão, que, na verdade, os surdos são um grupo minoritário, no sentido de fazer com que as crianças aprendam a usar esse pouco que elas têm. E falamos que eles fazerem o que eles quisessem com o papelão. Foi muito legal, tem um vídeo dessa, Eliana filmou isso, e foi fundamental para o projeto esse evento. Foi meio engraçado, quer dizer, o que aconteceu, né? A gente chegou lá, os moleques cortaram um pedaço do papelão, começaram a fazer de cara ondas assim com o papelão, tem tudo a ver com som. Depois a gente começou a brincar com os moleques, botando eles em cima do pedaço de papelão e puxando eles pelo campo. E ficou esgotado, rolando. Viramos criança ali, e passou a existir com as crianças, uma relação afetiva, sabe? A gente chegava assim, eles vinham correndo pra gente, abraçavam, tem uns que são muito carentes. E, bom, aí vendo esse vídeo, a gente se tocou que nos tocamos disso, né? Do que tinha acontecido e que era importante, que era absolutamente fundamental no decorrer do projeto, que esse envolvimento, essa particularidade que passou a existir, existe de uma maneira diferente com a Maria Olímpia, obviamente. A Maria Olímpia tem uma relação de professora, né? Era a chave do projeto. A gente trabalhar nada que envolva aspectos muito técnicos, porque a gente se deparou com uma realidade técnica muito complicada, assim, é um assunto muito complicado. Criança é muito complicado, surdez é muito complicado, criança surda... Mais ainda. A gente fez primeiro essa experiência com as crianças, e aí ficamos na dúvida, por que será que eles tiveram tanto interesse aqui? Obviamente porque isso aqui dá uma resposta visual, dá uma utilidade para a voz deles, mas ao mesmo tempo é um brinco. Vamos desligar. Da flor, né? A criança emite um som, né, e tem uma resposta visual. Mas qualquer som que ela emita, ela tem a mesma resposta visual. Então a gente fechou nessas três possibilidades de pergunta e resposta, graves, médios e agudos. Tem não, Ana? Não, pera um pouquinho, a mágica demora um pouco. Sugerir. Então fala da prateleira agora, já que começou. Mas cadê o início? Não, tudo bem, acho que é melhor que... Um minutinho.
Acabou a luz. O escuro sendo filmado. Eles ficam num plano, que é o plano horizontal. Então eles sugerem da esquerda para a direita, né, numa determinada direção. Oh, minha Nossa Senhora, e a usar ou só? não usar essas ações, Eu não canso de filmar você cansada. você vai estar dando uma informação. Tipo, dizer Isso que é uma projeto elefante Minha Avó é tem som grave, Bicicleta. em si já é uma informação errada, porque o elefante não tem um som grave, apesar de parecer. Isso é agudo. O que é A projeto? baleia. Você cansada. Tudo bem, eu acho que dá pra selecionar algumas coisas. Isso eu não sei, mas mãe e Pode filha ir Mãe, filha, projeto. longe desse tipo de problemas. é. Mostrar. Câmera. Mas aí a gente pegou um alto-falante, não sei nem porquê, a gente pegou um alto-falante pra experimentar, fazer uma experiência e tal. E nesse alto-falante. Detalhe, né? Você perguntou da questão de qual aspecto estava envolvido, né? O agudo, olha só. A frequência aguda, primeiro que isso aí é um alto-falante de médio. Um Twitter, que é um alto-falante de agudo, não vibra nada. Porque a frequência do agudo é uma... Bonito curto. O agudo é isso, né? O grave é um trator, entendeu? O agudo é pequeno? Não é pequeno. Não tem nada a ver com o tamanho, com a altura da onda. Não tem a ver com o intervalo entre uma onda e outra. Exatamente como é que funciona um alto-falante. Querem saber? Rapidinho. É assim, é uma bobina, né? É um rolo. Engraçado tecnicamente foi o seguinte, a gente começou assim, né? Mas o resultado era meio pequeno. Pulava pouco. Festejando lá, campeão. E, enfim, foi muito legal essa experiência. Muito legal. A Marília ficou muito empolgada. E a gente só estava preocupados com essa questão. Tá? O objetivo do jogo é só fazer som grave. O som agudo e o de inspirar som e expirar som. O agudo. Porque assim, isso foi engraçado porque eu tava puto já porque não conseguia encontrar uma solução que juntasse as duas coisas, né? Aí eu fui andando assim pro banheiro, assim, falei, porra, cara, tá precisando de inspiração, a gente tá precisando de inspiração. Eu falei, inspiração. E aí lembrei que a gente tinha num certo momento lá, a gente tinha Inspiração. percebido que as bolinhas com som agudo tendiam a se concentrar. Porque é simples, né? A vibração é menor, então faz com que as bolinhas pendam para... Isso aqui é um conezinho muito sutil, né? Para que ela possa ficar parada na horizontal. Então quando você faz uma vibração pequena, elas se aproximam. Quando você faz uma vibração grande, ela detona, né? Isso é uma particularidade das bolinhas. Tá vendo? Se você faz um pouquinho mais de médio, já começam a sair bolinhas. Ó. Ele até desce, mas sobe também. Essa é a situação do médio. O médio é quando tá descendo e quando tá subindo. E a Mariolita que se tocou disso, e não tinha percebido. Esse furo não existia. Não acontecia nada nessa história, só qualquer som grave, médio, agudo, as bolinhas tendiam pro centro. A gente putos lá, né? Aí a Mariolita falou, peraí que eu vou lá tomar um cafezinho. Assim, do além, tipo, fazer uma experiência num dia, dá certo. Fazer essa experiência meia hora depois e não dá mais. E aí começar a reconstituir aquela experiência, tipo, porra, vamos botar um jarro da mesa que tava aqui no lugar que ele tava no dia. Porra, cara, a gente tava exatamente com tudo do mesmo jeito. Chegou esse detalhe. Bom, aí a Mariolita delirou, né? A Mariolita falou que isso é legal não só para o trabalho de frequência, mas para expressão, liberação, exercício de respiração, ironicamente. Ou então a tromba. Agora tem que tocar as bolinhas, porque... É isso? Dá o O que é essa forma? Pode no chão.
essa ponta da... E aí, aqui certamente você tem muitas possibilidades com o papel machê, você tem possibilidade de moldar mil coisas, né? Fazer até a própria questão, até nesse próprio jogo aqui, aquela dentro do Coliseu, de ter níveis. Sim, depois do trabalho de corpo, onde procura uma fragilização desse eixo para poder permitir que esse canal flua, você ocupa esse espaço rapidamente, nesse momento ele sai dali bastante desentupido, né? Por isso é que ele tem essa facilidade de fazer esses desenhos e a gente também. Então esses desenhos só podem sair porque eles estão saindo diretamente do inconsciente. Então o que a gente está pretendendo é o inconsciente da dança. A gente podia recolher imagens Que difícil de levantar. Gente. que estão arquivadas.